primeira intervenção no âmbito deste debate de urgência, já tem vindo a alertar para a forma como o processo de privatização da Azores Airlines está, na sua opinião, a ser mal conduzido. Dizem que há falta de transparência, entre muitos outros problemas, e por isso promovem este debate de urgência para que o Presidente do Governo e o Executivo esclareçam o Parlamento e os açorianos de todo este processo. Vamos ouvir o deputado socialista Carlos Silva. A debater o presente e o futuro cada vez mais incerto da SATA. É por isso essencial avaliarmos de forma transparente o que tem corrido mal e garantirmos que ainda há futuro para a SATA e para os seus trabalhadores. Trabalhadores que, apesar da instabilidade e dos incumprimentos salariais, continuam a assegurar que a companhia voa ao serviço dos Açores. Porque não basta dizer que agora é que vai ser, ou que esperamos resultados diferentes, cometendo os mesmos erros do passado e, em alguns casos, erros ainda mais graves. Um bom exemplo disso é o plano de reestruturação negociado pelo governo de Jean Manuel Bolieiro e aprovado pela Comissão Europeia no montante de 453 milhões de euros e que representa uma oportunidade única para relançar e viabilizar a companhia aérea. Passados 5 anos, infelizmente, estamos hoje em condições de afirmar que este plano de reestruturação se revelou um autêntico fracasso. Recordemos então algumas opções e decisões tomadas. Foi este Governo Regional, o Governo da Coligação, que apresentou à Comissão Europeia um plano assente na venda, até ao final de 2025, da venda de 51% do capital social da SATA Internacional, pelo menos 51%, e a venda integral da atividade do handling. Desde então, o processo de privatização transformou-se numa autêntica novela, marcada por falta de transparência e por decisões de legalidade duvidosa. Entre suspensões de prazos, cancelamentos e sucessivas prorrogações, o Governo Regional acabou por se comprometer à porta fechada e sem que tal constasse previamente o caderno de encargos a assumir o passivo da SATA Internacional. Quanto ao handling, continua por explicar a razão de se avançar com a sua privatização total. Uma decisão difícil de compreender, sobretudo tendo em conta as nossas limitações geográficas e a desvantagem competitiva que tal representa para a região. Sejamos claros, uma coisa é proceder à separação jurídica da atividade do handling através da criação de uma nova empresa, com o qual concordamos. Outra diferente é privatizar integralmente esta atividade, sem estudos que comprovem a sua viabilidade, colocando em risco centenas de trabalhadores. Uma opção que deve ser rejeitada e evitada a todo o custo. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, muito se tem especulado à volta da aquisição do avião A330, designado por Cachalote, na tentativa de se fazer desta decisão o bode expiatório para todos os problemas da SATA e até deste Governo. E quanto a isso, não há nada mais falso. E permitam-me, por isso, essa oportunidade para esclarecer o seguinte. À luz do que hoje sabemos, a opção de adquirir o Cachalote revelou-se financeiramente errada. Mas dizer que os problemas vividos na SATA desde 2021 se resumem a isso é falso e é politicamente desonesto. Desde 2021, em pleno processo de reestruturação, o Grupo SATA gerou quase 280 milhões de euros de prejuízos. Eu repito, desde 2021, em pleno processo de reestruturação, o Grupo SATA gerou quase 280 milhões de euros em prejuízos. Falamos de uma média anual de prejuízos a rondar os 60 milhões de euros, desde 2021. E comparativamente àquilo que aconteceu durante a governação do Partido Socialista, entre 2013 e 2019, representa praticamente o dobro. Falamos de uma média enorme, de 60 milhões de euros, praticamente o dobro do que na governação do Partido Socialista, e é bom relembrar isso. De realçar ainda que destes 280 milhões de prejuízos que referidos, o Cachalote representou cerca de 7 bilhões de euros, ou seja, apenas 2,5% dos prejuízos registados desde 2021. E é praticamente o mesmo montante do que os juros pagos pelo empréstimo obrigacionista ao banco JP Morgan. Por isso, deixem de tentar enganar os açorianos com narrativas falsas e não escondam os erros e os fracassos da atual governação, que já são muitos. Prometeram mais transparência, mas escondem as contas e não as publicam em tempo útil. Prometeram acabar com as rotas deficitárias, mas não só não acabaram, como criaram outras e agravaram os prejuízos. Prometeram evitar contratar mais ACMIs, os aluguéis com tripulações, mas só desde 2021 a 2024 gastaram mais de 50 milhões de euros em ACMIs.
Prometeram reduzir os custos com o pessoal, mas contrataram cerca de mais 400 funcionários e fizeram aumentos salariais superiores a 30% para alguns grupos de funcionários. Prometeram reduzir os custos operacionais em 100 milhões de euros, mas não só não reduziram, como aumentaram em 260 milhões de euros, o que provoca uma derrapagem face ao plano de 360 milhões. Prometeram atingir lucros em 2024, mas obtiveram um dos piores prejuízos de sempre em 2024, apresentando já um desvio acumulado de resultados líquidos entre 2021 e a presente data, na ordem dos 200 milhões de euros. Prometeram ainda reduzir a dívida financeira, mas já queimaram os aumentos de capital realizados e a dívida continua a aumentar. Por fim, e não menos importante, prometeram estabilidade, mas já vão em 11 administradores e 4 novos presidentes de Conselho de Administração. Em suma, ao fim de quase 5 anos e de muitos milhões de euros investidos na SATA, era expectável que o grupo estivesse menos desequilibrado, mais eficiente, com menos dívida e também menos dependente do orçamento regional. Infelizmente, aconteceu precisamente o contrário. E o Grupo SATA está hoje pior do que estava em 2020. E não reconhecer isso só tem um significado: é miopia política. É por tudo isto que afirmamos que o plano de reestruturação negociado e implementado por José Manuel Bolieiro, por Duarte Freitas e por Berta Cabral tem-se revelado um autêntico fracasso e, mais importante ainda, uma oportunidade histórica perdida para reestruturar a companhia. Pelo que é urgente proteger e salvar a SATA Açores de um eventual colapso da SATA Internacional. Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, no meio de toda esta turbulência, o Partido Socialista não deixou de questionar as opções erradas do Governo Regional e das administrações, mas também soube reconhecer um momento particularmente difícil que a SATA e que a região enfrentam. Temos estado e continuaremos a estar do lado das soluções, sempre na defesa firme do interesse regional e da sustentabilidade da companhia. Desde o início, alertamos para a necessidade de um plano de estruturação transparente, rigoroso e realista, focado no controle dos custos e na eficiência operacional. Afirmamos ainda que o processo de privatização não assegurava o interesse regional e não garantia a segurança jurídica necessária. Conscientes destas dificuldades que o Grupo SATA enfrentava, propusemos, em junho de 2024, pelo então candidato Francisco César, um pacto de regime com o objetivo de salvar a companhia aérea. Mais recentemente, reafirmamos a necessidade de criar uma administração exclusivamente dedicada à SATA Açores, com foco na operação regional, na gestão dos colaboradores e na renovação da frota. E quanto à privatização da SATA Internacional, reafirmamos que esta só pode avançar sob condições rigorosas: total transparência, segurança jurídica no processo, garantidas as ligações prioritárias para os Açores e para os açorianos e assegurados os postos de trabalho. E é precisamente a pensar no futuro da SATA que hoje apresentamos aqui 3 importantes medidas a destacar. Em primeiro lugar, defendemos a separação efetiva das administrações do Grupo SATA, garantindo que cada empresa dispõe de uma liderança própria, qualificada e experiente, capaz de tomar decisões estratégicas com autonomia e com responsabilidade. Em segundo lugar, no âmbito das negociações atualmente em curso com a Comissão Europeia, defendemos que a região deve rever e renegociar a sua posição quanto ao handling, assegurando que a empresa a criar, a nova empresa do handling, permanece maioritariamente sob controle público e não totalmente privatizada. E esta é uma condição fundamental para salvaguardar a coesão territorial e o interesse dos açorianos. Por fim, propomos que a Comissão Permanente de Economia deste Parlamento tenha poderes específicos e reforçados no acompanhamento e fiscalização de todo o processo de privatização do Grupo SATA, garantindo total transparência, escrutínio e informação rigorosa ao Parlamento e aos cidadãos, coisa que atualmente não acontece. Para o efeito, apresentaremos uma resolução com caráter de urgência, já neste plenário, para garantir que todos os partidos com assento parlamentar possam fiscalizar de forma célere e transparente as contas do grupo e a documentação relativa ao processo de privatização. Senhoras e senhores deputados, a falta de liderança política, os erros de gestão e as disputas partidárias no seio da administração da SATA têm provocado uma instabilidade profunda no grupo. São os funcionários que mais sofrem, enfrentando incerteza quanto à manutenção dos seus empregos e atrasos nos seus salários. Sofrem também todos os açorianos, afetados pelo encerramento de lojas, pelos atrasos e cancelamentos de voos e pela falta de ligações.
Sofrem ainda os fornecedores e restantes credores, que aguardam pelos pagamentos devidos. A esta instabilidade soma-se agora a incerteza sobre a manutenção da operação da Ryanair no próximo ano. Uma situação que poderá ter um impacto muito significativo na mobilidade dos açorianos e na economia regional. É por isso absolutamente fundamental garantir a estabilidade da operação da SATA e assegurar a viabilização do grupo, e em particular a proteção da SATA Açores. No entanto, não aceitaremos que os funcionários sejam responsabilizados pelos erros de gestão e pelas ingerências políticas, e exigimos ainda ao Governo Regional total transparência nos acordos que venha a celebrar com potenciais investidores do Grupo SATA. Todos sabíamos que a privatização seria difícil, isto não é novidade, mas não tentem enganar os açorianos afirmando que perdoar ou assumir dívida no valor de 700 milhões de euros é um bom negócio para a SATA e para a região. Não é, nunca foi. É simplesmente a única alternativa possível diante do fracasso do processo de reestruturação e da dura realidade da empresa, disse. Transparência, a palavra mais repetida por Carlos Silva nesta primeira intervenção no